A Bíblia e a ciência são duas das maiores fontes de conhecimento da humanidade. Essas duas áreas de conhecimento muitas vezes são vistas como conflitantes. Alguns acreditam que não andam juntas, será mesmo? Então, se você está interessado em aprender mais sobre a relação entre a Bíblia e a ciência, fique comigo, pois no final terá muitas surpresas. A Bíblia foi escrita em um momento em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana e que estava apoiada em um grande animal ou em um gigante. No entanto, a Bíblia já falava da Terra flutuando livremente no espaço há mais de 3.000 anos. Em 1845, um jovem médico chamado Dr. Ignaz Semmelweis ficou horrorizado com a alta taxa de mortalidade de mulheres que davam à luz em hospitais. Na época, até 30% das mulheres morriam após o parto. Semmelweis percebeu que os médicos examinavam os corpos das pacientes que morriam e, em seguida, sem lavar as mãos, iam direto para a próxima ala para examinar as mulheres grávidas. Isso era uma prática normal na época, pois a existência de doenças microscópicas era desconhecida. Semmelweis insistiu que os médicos lavassem as mãos antes de cada exame. Quando fizeram isso, a taxa de mortalidade imediatamente caiu para 2%. A Bíblia já dava instruções específicas para a nação hebreia sobre como lidar com doenças há mais de 3.000 anos. Por exemplo, Levítico 15, 13 a 14 diz: quando um homem que tem corrimento tiver sido curado do seu corrimento, deverá contar para si 7 dias para sua purificação. Lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água corrente, então estará limpo. Hoje em dia, os médicos lavam as mãos em água corrente, mas não faz muito tempo que eles faziam isso em uma bacia de água parada, deixando germes invisíveis em suas mãos. Levítico 17 e 11 diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês sobre o altar para fazer expiação pelas suas almas, pois é o sangue que faz expiação. A maioria de nós não pensa muito sobre o fato de que um médico pode descobrir a saúde de nossa carne examinando o nosso sangue. No entanto, a Bíblia já falava da importância do sangue na vida há mais de 3.000 anos. Em conclusão, a Bíblia é um livro antigo, mas contém informações surpreendentes que são relevantes até hoje. As instruções que a Bíblia dá sobre como lidar com doenças são um exemplo disso. O sangue revela a saúde de nossa carne. A Bíblia já falava dessa verdade biológica há mais de 3.000 anos, mas ela só foi compreendida totalmente nos últimos anos. Antes disso, as pessoas eram sangradas para tentar curá-las, o que muitas vezes resultava em morte. Hoje em dia, sabemos que os doentes precisam de sangue, então lhes damos transfusões, em vez de removê-lo. A Bíblia também nos diz que a Terra é redonda. Isaías 40, 22 diz: é Ele quem está sentado acima do círculo da terra. A palavra traduzida como círculo é a palavra hebraica kood, que também é traduzida como circuito ou compasso, dependendo do contexto. Isso indica algo esférico, arredondado ou arqueado, não algo plano ou quadrado. O livro de Isaías foi escrito entre 740 e 680 a.C. O filósofo grego Aristóteles teorizou que a Terra era redonda observando os mastros dos navios desaparecerem no horizonte e estudando a Lua durante um eclipse. Ele notou que a sombra da Terra na Lua revelava que a Terra era curva. Ele poderia ter se salvado de muito estudo se tivesse lido a Bíblia, que já afirmava esse fato há mais de 3.000 anos. 300 anos antes de Aristóteles teorizar que a Terra era redonda, as Escrituras inspiraram Cristóvão Colombo a navegar ao redor do mundo. Meio Mauri, considerado o pai da oceanografia, notou a expressão os caminhos do mar no Salmo 8:8, escrito há 2.800 anos. Ele disse: se Deus disse que há caminhos no mar, eu vou encontrá-los. Mauri então foi buscar esses caminhos e descobriu as correntes continentais cálidas e frias. Seu livro sobre oceanografia ainda é usado em universidades. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 35, Deus perguntou a Jó uma pergunta muito estranha: você pode enviar relâmpagos, para que eles possam ir e dizer a você, aqui estamos? Isso pode significar que é que a luz pode ser enviada e depois se manifestar em fala. Mas você sabia que toda a radiação eletromagnética, das ondas de rádio aos raios X, viaja à velocidade da luz? É por isso que podemos ter uma comunicação sem fio instantânea com alguém do outro lado da Terra. O fato de que a luz podia ser enviada e depois se manifestar em fala não foi descoberto pela ciência até 1864, 3.300 anos depois, quando o cientista britânico James Clerk Maxwell sugeriu que a eletricidade e as ondas de luz eram duas formas da mesma coisa. Gênesis 2:1 diz: assim terminaram os céus e a terra, e todo o seu exército. Tudo está terminado. A natureza está completa. O brilho do sol que dá luz está terminado. Os céus azuis estão terminados. As nuvens deixam cair sua chuva, limpando o ar e dando vida à terra. As árvores altas estão terminadas. Esses são apenas alguns exemplos de como a Bíblia antecipou descobertas científicas modernas.
A Bíblia é um livro antigo, mas contém informações surpreendentes que são relevantes até hoje. A Bíblia diz que tudo na natureza está terminado, desde os animais e o homem até as aves aladas e a beleza e fragrância de uma rosa que floresce. Nada está evoluindo. Tudo está terminado, exatamente como a Bíblia diz. Gênesis 6 dá as dimensões da Arca de Noé, que tinha 1,5 milhão de pés cúbicos. É interessante notar que um estudo científico realizado em 1993 pelo Centro de Pesquisa de Navios da Coreia do Sul, CRISO, descobriu que nenhum projeto moderno supera o modelo bíblico. O comprimento da arca era 6 vezes sua largura e 10 vezes sua altura. Muitos navios contemporâneos são construídos com proporções semelhantes. Em Levítico 13:46, a Bíblia fala de quarentena, muito antes que a ciência médica descobrisse a importância de isolar pessoas com doenças infecciosas. Em 1490 a.C., ela dá instruções sobre o que fazer se alguém tiver lepra. A Bíblia é um livro antigo, mas contém informações surpreendentes que são relevantes até hoje. As instruções que a Bíblia dá sobre como lidar com doenças, por exemplo, estão muito à frente de seu tempo. A Bíblia dá instruções sobre como lidar com doenças, incluindo a quarentena, muito antes que a ciência médica descobrisse a importância dessas medidas. Por exemplo, Levítico 13:46 diz: "Ele será impuro. Todos os dias em que tiver a lesão, será impuro. Ele é impuro e deve morar sozinho, sua habitação deve estar fora do acampamento." As leis de quarentena não foram instituídas pelo homem moderno até o século XVII. A peste negra devastadora do século XIV tirou cerca de 70 milhões de vidas, em parte porque as pessoas não separavam os doentes dos saudáveis. Quando famílias inteiras adoeciam, era atribuído ao ar ruim. No entanto, colocar em prática as ordenanças de quarentena estabelecidas na Escritura teria salvado milhões de vidas. Jó 40:15-32 descreve uma criatura chamada Behemoth que muitos acreditam ser um hipopótamo. O comentarista da Bíblia citado no texto diz: "Eis agora o Behemoth, que fiz contigo, come erva como um boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e a sua força está no umbigo do seu ventre. Ele move a cauda como um cedro, os nervos das suas pedras estão envolvidos. Os seus ossos são como pedaços de bronze, os seus ossos são como barras de ferro. Ele é o chefe dos caminhos de Deus, aquele que o fez pode fazer com que a sua espada se aproxime dele. Certamente os montes lhe trazem comida, onde todos os animais do campo brincam. Ele deita-se debaixo das árvores sombrias, no coberto do junco e dos pântanos. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que ele bebe um rio e não se apressa, confia que pode puxar o Jordão para sua boca. Ele o leva com os olhos, o seu nariz perfura as armadilhas. A ciência só pode especular sobre o porquê do desaparecimento dos dinossauros. Alguns acreditam que eles foram extintos por um impacto de asteroide, enquanto outros acreditam que foram vítimas de mudanças climáticas. No entanto, a Bíblia registra a existência de criaturas como o Behemoth, que viveram ao mesmo tempo que os humanos e que eram muito diferentes dos animais que vemos hoje. Isso sugere que a história da vida na Terra é muito mais complexa do que a ciência atualmente entende. Aqui estão mais alguns dos principais fatos da Bíblia comprovados pela ciência. A existência de pessoas e eventos históricos mencionados na Bíblia. Por exemplo, o rei Davi, que é considerado um dos maiores reis de Israel, é mencionado em registros históricos externos à Bíblia. A existência de cidades antigas e personagens históricos mencionadas na Bíblia. A cidade de Jericó, que foi destruída pelos israelitas, foi escavada por arqueólogos e suas ruínas datam do século 13 a.C., o que coincide com o relato bíblico.